Bora lá, nação! Grande vitória do Flamengo no Maracanã, com estreia do Michael, com gol do Michael também. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa grande vitória do Mengão, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva agora e ative o sino das notificações, é só você apertar o botão aqui embaixo, se inscrever e ficar ligado aqui, porque todos os dias é notícias e informações do Flamengo pra você, tá bom? Cretz e ESPN, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Vitória do Flamengo, 2-1 pra cima do Bragantino. O Flamengo cola ali no Palmeiras com os 44 pontos, está na briga ali pelo título, mesmo depois de tudo que passou essa semana, toda a dificuldade, ainda convivendo com muitos desfalques, mas teve a estreia do Michael e estreou fazendo gol, hein, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, William, boa noite, uma ótima noite a todos nossos amigos e amigas. Estreou bem, o gol que ele marcou foi comemorado do jeito que deve, um jogador que passou um período no Flamengo, e na sua própria apresentação de retorno disse que queria fazer melhor, se sentia mais preparado, um jogador mais capaz. E, assim, a julgar pela primeira noite dele com a camisa do Flamengo nesse retorno, é isso que vai acontecer. Ele foi contratado para ser um atacante, primordialmente para jogar no lado do campo, fez um gol típico de centroavante, uma bola que parece fácil, mas outros perderam lances parecidos, não só nessa rodada, como nas recentes. Uma boa assistência do Luiz Araújo. E eu queria falar também sobre esse jogador, que fez uma partida em La Paz, Luiz Araújo, que fez uma partida em La Paz como se La Paz não fosse um local a 3.300 de altitude, e 72 horas depois estava no Maracanã, jogando como se não tivesse jogado a 3.300, 72 horas atrás. Então o Flamengo não fez uma partida brilhante, mas nas circunstâncias, com os jogadores que estão disponíveis, o nível de cansaço, o desgaste, tudo isso computado, e computado também que a defesa deu um gol de presente para o Red Bull Bragantino. Foi. Presente que foi devolvido instantaneamente. Com um gol contra que é meio cômico até, desculpe o torcedor do Red Bull Bragantino, mas né? Do churrasco. Assim, a falta de sorte envolvida no gol contra do Bragantino é uma coisa difícil da gente ver no futebol. Mas acontece de vez em quando. Isso dito, o Flamengo tem uma noite positiva para o seu momento, né? Enquanto espera a volta do Tite, que felizmente teve alta ontem. Não sei quando ele vai voltar a trabalhar, mas que seja logo e que ele esteja bem para continuar trabalhando pelo Flamengo. Foi o filho do Tite no comando técnico hoje, o Matheus Bach. Agora, Bertozzi, assim, claro que a gente vai falar do jogo, a gente vai falar um pouco do desempenho do Flamengo, etc., que eu acho que não dá para cobrar muito ainda, é complicado. É um Bragantino também muito desfalcado, é bom lembrar, né? 10 desfalques do Bragantino. 10 desfalques do Bragantino, entre eles o Elinho, que vem sendo o principal jogador desse time. Mas assim, a gente já citou aqui, falei da estreia do Michael, e o André citou o Luiz Araújo, que vive um excelente momento, realmente destacando o jogo de quinta-feira à noite. Bom lembrar, né, gente? O Flamengo jogou na altitude quinta-feira, 11h30 da noite, o Flamengo estava jogando lá, horário de Brasília, né, 11h30. E aí o Flamengo já está jogando agora, domingo, e aí eu quero chegar também no Gerson. Eu não sei exatamente a minutagem do Gerson, deve ser um dos caras que mais joga pelo Flamengo. Sim. Ele saiu depois da metade do segundo tempo, acho que eram uns 30 minutos mais ou menos por aí, quando sai o Gerson. É impressionante o que o Gerson está fazendo. Tecnicamente, a gente já vinha elogiando, mas fisicamente é impressionante o que o Gerson está fazendo também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. A confiança de quem teve uma merecida convocação para a seleção brasileira. É bom pontuar isso também dessa semana. E é legal porque não deixa de ser uma volta por cima dele. Quando o Flamengo teve aquele momento de muita baixa ali, aquela época de Amazonas, Palestina, em que muitos torcedores queriam colocar a cabeça do Tite a prêmio, o Gerson era um dos mais perseguidos. Era um dos mais criticados. Eu lembro de estar fazendo cobertura no Chile e muitos torcedores bem insatisfeitos com o desempenho do Gerson. Então ele se recuperou também tecnicamente, pessoalmente, e acho que ele tem um papel muito importante neste modelo de time que tem hoje o Flamengo. Especialmente no modelo de hoje, porque acho que o Tite fez algo que ele deveria fazer, que era a colocação do Bruno Henrique ali como referência no ataque, já que não tinha
as suas duas principais opções. Mas eu uso a palavra referência, mas não é uma referência de posicionamento, né? Porque hoje o que a gente viu de melhor do primeiro tempo do Flamengo foi essa capacidade de todo mundo se mexer, de abrir espaço um para o outro. A gente viu muitas vezes o Luiz Araújo vindo trabalhar por dentro, o Gerson ocupando espaço, né? A mesma coisa ali com o Michael trabalhando. O Michael faz um gol muito bem feito, né? Que é de antecipação ali ao lateral, de jogador que evoluiu mesmo, né? O Michael sai de mais um ponta corredor ali para um cara que se coloca bem na área, define bem, um jogador que amadureceu bastante e volta nesse status para o Flamengo. Então, gostei, apesar de toda a desculpa que a gente poderia dar em função do desgaste, desse intervalo menor que 72 horas entre o jogo, com uma viagem longa no meio, eu achei o primeiro tempo bem satisfatório do Flamengo, assim, em termos do que ele poderia entregar. E no segundo, acho que tá bem explicado a questão da queda de desempenho, da queda física, eu acho que é absolutamente natural. Às vezes é bom a sorte ajudar, né? O jogo poderia ficar complicado se 1-1 se arrasta, até porque justamente essa questão física podia se complicar, mas o gol saiu tão rapidamente que o Flamengo voltou a se acalmar no jogo. Então, primeiro tempo melhor que o segundo, mas assim, hoje era para buscar de alguma maneira o resultado. E a maneira que o Michael voltou é ótima notícia, porque ele vai ser muito exigido. Ele, ao contrário dos jogadores do Flamengo que vem em plena temporada, ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava com pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então, acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa sequência de temporada. Pode entregar muito ainda, hein, Pedro? Tudo bem? Pode, ele tudo bem. Um abraço, boa noite a você, André. Boa noite. Breiler, Léo, fã de esporte. É a grande notícia de hoje, né? O André já citou o Michael Araújo, que talvez fique um pouco... Luiz Araújo. O Luiz Araújo, desculpa. Um pouco apagado na análise, porque o Michael é apresentado, estreia, faz gol, abre o placar. Mas o que o Luiz vem fazendo há algum tempo, e não é de hoje, não é pela partida contra o Bolívar na altitude, não é pelo jogo de hoje, quase toda jogada de perigo do Flamengo, ela passa por ele. Então é bom frisar, porque a pressa para se criticar quando ele errava lá atrás, uma coisa ou outra, e sempre foi muito importante para o time, ela era mais do que acelerada, né? Era mais do que pressa até. E é um cara de fundamental importância. Compensa se alguém não marca, chega se alguém não cria. Isso. Se precisar, troca de lado, quando muita gente não tem como fazer por ali, quando teve a lesão do Cebolinha. E hoje, mais uma vez. O primeiro gol passa por ele, o segundo gol passa por ele. É um dos caras que mais corre na altitude. O Flamengo chega de madrugada, treina 5h30 da tarde, sexta-feira. Ontem já não pode ser um treino, sabe, de muita intensidade, entra em campo hoje com um time que nunca jogou junto, até porque o Michael era o primeiro jogo, então é muito fácil também de sentar aqui e querer cobrar mais e mais e mais. Eu acho que o Flamengo teve um bom resultado. O Flamengo venceu e ele vinha de 2 derrotas, é bom lembrar, né? Ele vinha de uma sapatada do Botafogo no fim de semana passado, ele vinha de uma derrota, apesar de tudo, no meio de semana, ele precisava vencer. E você vencer com esse fato novo te ajuda um pouco, porque você lembra que tem o Michael que chegou, tem o Alexandre que está chegando, tem o Alcaraz que está chegando. Então esse time pode passar a virar um pouco esse noticiário de perda de jogadores e sim falar em ganho de jogadores. Era muito importante. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era até melhor antes do gol. No começo o Red Bull do jogo Bragantino era melhor, um ataque que se movimentava bastante, dificultava para a linha de defesa do Flamengo, que estava um pouco perdida assim, Pulgar e Alan ali ainda tentando entender. O Léo Ortiz não estava exatamente como volante como dos últimos jogos, estava como zagueiro, compensava muito uma partida ruim do Davi Luiz e indo para frente muita qualidade. A gente vê a bola do Gerson pro Luiz Araújo pro segundo gol. É uma dupla que vem resolvendo muita coisa pro Flamengo. O Gerson, é bom frisar, sofreu muito no jogo de quinta-feira. O Gerson no primeiro tempo, depois dos 15 minutos, ele não conseguia mais compensar, não conseguia chegar para marcar. E está em campo hoje, então às vezes a gente também sobe muito a régua da cobrança, sabe, do pedido. Era um jogo diferente, é só você olhar para a arquibancada. O Flamengo hoje levou muito pouca gente no comparativo para o que leva ao Maracanã. Então também parecia um jogo em que até a torcida estava meio tentando entender o que era. Para essa rodada de brasileiro, o Flamengo venceu. Não tinha Tite, estava o Matheus por ali, vacilou de novo, o Alan ali dentro da área, vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos, o Alan, mas vacilou. Mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica. Então também, se fosse um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação de jogador dando condição. Mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra a ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada. A gente viu aqui com o Calçade durante toda a semana, o Donan por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla. E o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo.
Acho que o Flamengo tem alguma... É que óbvio que o Flamengo pode entregar de futebol é mais do que isso. Mas também não sei se dá pra gente exigir muito mais do que isso nesse momento. Em alguns momentos, sim, a gente pode questionar algumas escolhas do Tite e tudo, mas fisicamente, esse time parece estar no limite. Eu acho que assim, o Breila, muita gente criticava. Inclusive, a gente falou aqui algumas vezes sobre o Flamengo que parecia que ficava às vezes meio acomodado, achando que ia resolver o jogo na hora que dava e que não, a gente tem capacidade aqui, temos jogadores, na base da individualidade a gente pode... A impressão que dava é que era um Flamengo, às vezes, que podia fazer, mas não fazia porque achava que tinha o jogo nas mãos. E muitas vezes o Flamengo perdeu pontos em virtude disso. Mas o que a gente tem visto desse Flamengo está bem longe desse tipo de análise. É um Flamengo que se entrega, é um Flamengo, a gente está falando aqui, no caso de 3 jogadores, tem outros que a gente pode falar. Tecnicamente, achou o Léo Ortiz ali de volante, é um zagueiro, é um volante... O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo, enfim, e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz... de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem, mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a braçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson. E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo, conseguiu se redimir dos últimos jogos, e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou, é o que se espera ali dessa dupla. Mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha. Não foi um jogador confiável na temporada, e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou, foi bem. E é um jogador sim, que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando o final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito, o Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é? Mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Quem está jogando por ali quando não tem Luiz Araújo é o Gerson. Então, nesse aspecto, é uma chegada providencial, mas também nada de outro mundo que a diretoria do Flamengo está fazendo favor para o Tite. Pelo contrário, demorou a se movimentar no mercado, e quando chega só mostra
como faz diferença ter jogadores a mais no elenco, ainda mais com a qualidade do Michael. E acho que o jogador que mais vai evoluir o nível desse time ainda não estreou, que é o Alcaraz, né? Esse. Baita de um reforço, sabe? Um meio-campista super completo em todas as fases. É um jogador que ajuda muito nos desarmes, mas principalmente na criação, carrega bem a bola, distribui bem o jogo, chega bem na frente. Então, assim, em condições normais, se for o melhor Alcaraz que a gente viu, é um jogador que tende a ser titular no Flamengo e ajudar muito o time a brigar em 3 frentes, pontuando que há outras boas opções, né? Que o Pulgar é um jogador muito regular e tal, o Alan com suas dificuldades tentando se encaixar, mas eu acho que o argentino em particular é uma contratação das mais inteligentes. Então, não está falando do Alan? E sempre fica essa coisa, o Alan está devendo ainda, as oportunidades que o Alan teve ele ainda não entregou, o Alan pode mais e tal. Será que também não está muito precoce a análise, até pegando como exemplo o que a gente falou aqui, como era com o Luiz Araújo? Não. Como foi em algum momento com o Gerson, apesar no retorno do Gerson? O Alan chegou hoje, né? Ele está um pouco mais... Há pouco mais de tempo, né? O Alan. A amostra é maior. É bom lembrar que o Alan ficou um tempo fora também, por questão de lesão, etc. Não, o Alan, mas o Alan justa, já me parece esse é um ponto para a gente atípico. analisar. É justa a cobrança em cima do Alan? A lesão quando ele teve, desculpa, André, a lesão quando ele chega. O Alan é um cara, por exemplo, que ele apresenta um quadro atípico, ele não pode jogar em determinadas situações de altitude, ele nem embarca, ele nem viaja, ele nem se junta à delegação. Eu acho que a cobrança... E foram 3 viagens nesse ano. Se você comunica que há algo muito fora da curva, eu acho que você pode dosar a cobrança. Mas eu acho que a cobrança ao Alan, ela não é, por exemplo, uma implicância. Tá. O Alan, ele tem muito pouca margem para erro no Flamengo. Se você pega o primeiro tempo do Alan hoje, não é um primeiro tempo ruim. Não. Só que a bola que o jogador do Flamengo cabeceia para trás dentro da área é de quem? De novo? Dele. Do Alan. Então não adianta. O que vai ficar para o torcedor médio, lá vai o Alan de novo, quase comprometeu o nosso time. E porque é uma sequência de jogos que o Alan não vem bem. Então se ele tem um primeiro tempo ok contra um time não brilhante, como o do Red Bull Bragantino, fez ali o início de jogo, até tomar um gol, depois do gol o Flamengo controla muito, até inclusive por uma saída melhor. O Flamengo hoje está jogando. Olha o Ortiz na primeira linha, tem o Alan, o Pulgar não estava também o Alan. Depois a bola já avança para uma linha que tinha Luiz, Gerson e Michael, muito bem, esse trio, depois ali do meio de campo, muito bem. Só que a margem é muito pequena e eu não acho que seja uma cobrança injusta do tipo, ele chegou em junho, aí não jogou bem até agora, tá todo mundo pegando pesado. O Alan, há um bom tempo, não vem bem. E aí o que acontece como que ele chega? Quanto o Flamengo desembolsou? Quem era o jogador que a gente já viu, por exemplo, só para um recorte curto, daí melhores momentos de Atlético. Sim. Então todo mundo vira e fala, o que aconteceu? Só que eu acho também que parece uma insistência de uma comissão que o Alan não vem bem há muito tempo e se insiste e não troca o primeiro tempo. Não sei se você o preserva ou se era para ele jogar, ou também se o elenco está curto tem que ser o Alan por ali. Agora, eu não acho que a cobrança seja pesada não, William. Eu acho que cobrança pesada é quando você pega um Luiz Araújo que não te dava motivo e dialogava muito mais com não ser um cara do nível de um Arrascaeta, um Cebolinha europeu e de seleção brasileira. O Cebolinha, é bom lembrar, já foi protagonista de Copa América. Assim. Um Bruno e um Gabriel, que são ídolos históricos, um Pedro, que é artilheiro, já foi rei da América. Então o Luiz, ele ficava sempre com aquela coisa, o Luiz Araújo. Na formação do elenco, era um cara ali que não estava... E é um cara que te entrega o tempo inteiro. As melhores atuações do Flamengo, você tem o Luiz Araújo. Nas piores, você também tem o Luiz Araújo bem. E nas atuações medianas, para mim, como hoje, está lá o Luiz Araújo resolvendo. Imagina se fosse um jogador de mais quilate, de mais pompa, de mais holofote, cruzando a bola pro primeiro gol e gerando o ataque ali que fosse o segundo. O autor intelectual do segundo gol foi ele. Na ultrapassagem, o Gerson muito bem, com a categoria que ele é habitual, vê ele passando, ele para, dá um drible curto ali de quem sabe jogar bola. Então, eu acho que são situações distintas. O Alan não. O Alan não tem uma grande partida, um grande momento de 4, 5 jogos que fossem para virar e falar, olha, tá entregando, é oscilação. Eu acho que a situação dele é um pouquinho mais complicada. É isso aí, nação. Tá aí, o Flamengo então venceu o Bragantino por 2-1. O Flamengo conseguiu essa boa vitória e está nesse momento na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E nesse momento o Flamengo está a 4 pontos, né? Atrás do Fortaleza, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. A tabela nesse momento tá assim, ó. Fortaleza na liderança com 48 pontos, Botafogo na 2ª colocação com 47, o Palmeiras na 3ª colocação com 44 e o Flamengo na 4ª colocação também com 44. Lembrando que o Botafogo e o Palmeiras têm 24 jogos, o Flamengo tem 23, tem um jogo atrasado contra o Internacional, né? O Fortaleza também tem um jogo atrasado
nesse caso o Fortaleza, e o Flamengo tem 23 jogos, né? Então é isso daí, nação, coloca nos comentários aí a sua análise, o que você achou da vitória de hoje e na estreia do Michael, que marcou o gol, importantíssimo, né? Já chegou chegando, já chegou mostrando que quer jogar futebol, que quer estar ali no elenco principal do Flamengo. Vamos ver o que o Tite vai se mover, né, para deixar o Michael continuar aí no elenco do Mengão. Coloca a sua opinião, o que você achou aí da estreia do Michael, tá bom? Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.